ative o sino das notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia e vamos assistir a um corte do Isto Não É Podcast, um corte do episódio 291, aonde eles entrevistaram o professor Fábio Sabino, professor Fábio Sabino, muito querido aqui no canal Verdades Ocultas da Bíblia. E o professor Fábio Sabino estará respondendo acerca da escrita do Pentateuco. Foi Moisés que escreveu o Pentateuco? A tradição religiosa, ela casa com a tradição, ou melhor, com as evidências científicas, com aquilo que é atestado na academia. Então, eles estarão perguntando, eu estarei aqui comentando, você também vai deixar aqui no vídeo os seus comentários. Lembrando, se inscreva no canal Isto Não É Podcast e também se inscreva no canal de cortes. Cortes, Isto Não É Podcast. Então se inscreva lá, tem excelentes episódios, é um ótimo podcast e é muito bom, né? Levaram lá, entrevistaram lá o professor Fábio Sabino, ok? Então vamos lá, vamos ouvir o professor Fábio Sabino e vamos tecer, eu vou fazendo aqui os meus comentários e vocês comentam aí também. Vamos lá. Clica aí no link, o nosso próprio WhatsApp mesmo do programa, clica no link, dá para você enviar sugestões por lá, tá bom? Um abraço, obrigado. Vamos lá, nós temos um probleminha, isso é um conceito antigo de que Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Mas o conceito acadêmico é totalmente diferente, por quê? Quando você escreve algo, você escreve dentro de um estilo seu. Academicamente, cientificamente é isso, exemplo. Se eu pegar o Rafa, né? Pegar o Rafa, Felipe, Bruno, se vocês escreverem um livro, vocês têm o seu vício de linguagem, todo mundo tem. Sim. Pontuação, acentuação, conjugação verbal, pronomes relativo, pronome demonstrativo, o raio que seja, todo mundo tem o seu vício de linguagem. Quando é que nós descobrimos que algo não veio de um escritor primário? Quando nós analisamos o estilo de linguagem. Isso nós chamamos dentro da exegese de crítica da forma, tá? Crítica da forma que vai estudar isso. Então eu tenho um exemplo, vou dar um exemplo aqui. Daí surgiu uma teoria, a teoria de um médico francês chamado Astruc Willenhaus, chamado teoria documentária, que na verdade a composição dos 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por 5 grupos de pessoas, chamados eloístas, javistas, sacerdotal e deuteronomista. Desculpe, 4 grupos de pessoas. Então você pega no capítulo 1 do Gênesis, você tem a palavra Elohim, que traduzida para o português é Deus. Já no capítulo 2, versículo 4, você tem um tetragrama ali inserido, que traduzido para o português é Senhor. Então logo você já vê de uma forma clara, exemplo, pluralismo do Elohim. Desçamos, confundamos, façamos homem. Esse plural é trindade? Não. É característica de grupo de pessoas escrevendo os relatos. É muito interessante também que quando... Eu tenho um livro que eu sempre indico aqui para vocês. Inclusive eu estou lendo outro e vou ver se ele realmente é bom. Estou vendo se ele realmente é bom. E logo eu vou trazer mais referências bibliográficas para vocês. Inclusive, é um livro de John J. Collins, falando acerca de questões do Antigo Testamento. Em breve vou colocar esse livro no grupo também, estou lendo ele. Mas, voltando ao livro que eu queria falar, que eu indico sempre aqui, que é o livro A Origem da Torá, de Thomas Homer e Israel Finkelstein. É uma obra muito boa, é uma obra de extrema relevância para quem quer se debruçar sobre a pesquisa acadêmica que fala das origens do Antigo Testamento, as origens da Torá. E uma das coisas que saltam aos olhos dos exegetas, não somente essas questões das glossas, das palavras empregadas que são de períodos diferentes, que aí, né, tudo começa ali com a hipótese documental, mas também com palavras, nomes de lugares, que são atribuídos em episódios a Moisés, ao povo de Israel lá no passado bíblico, que não faziam parte daquele contexto.
e sim que em diversas ocasiões, principalmente em relação a Moisés, o êxodo bíblico, que são cidades, regiões geográficas, que estariam no contexto mais à frente, século 8, século 7 antes de Cristo, antes da Era Comum, que Moisés, caso tivesse existido, e eu vou falar também que outras questões de implicação a Moisés, se eu não me engano o professor Fábio deve entrar nisso, então eu vou comentar, é interessante nós vermos que não são dessa época. Moisés seria século XV, né, 1400 e alguma coisa antes de Cristo, isso era o que era o consenso. Agora a gente já não sabe, né? Já tem gente jogando Moisés no século XIII, vai entender, não é verdade? Século XIV, né? Tem um arqueólogo favorito aí que joga Moisés lá, Tutmés III, umas coisas assim sem pé e sem cabeça, que não faz sentido nenhum. Até o que se fala de Tutmés III, a nossa amiga Érica quase tem infartos, né? Quando ouve a pessoa falar coisas de Tutmés III que não está na história de Tutmés III. Mas esse não é o tema aqui. Moisés, então, teria ali tido sua janela de existência no século XV, antes da Era Comum, 1440, 1445, ou por ali, antes de Cristo, antes da Era Comum. Só que nós vemos que estas topônimos, não são característicos da época em que Moisés viveu, mas de uma época posterior. Então isso já denuncia que o escritor ele está muito lá à frente, que não tem nada a ver com Moisés, fora outros detalhes que aí o professor vai falar aqui e eu vou comentar algumas questões aqui também. Tá? Então Moisés escreveu? Não, Moisés não escreveu. Tanto que, quando você pega a história de Moisés, é até uma coisa interessante, poderia uma criança sobreviver no Nilo? No Nilo? Cheio de crocodilo? Difícil, Difícil, né? No Nilo não. Entende? E muito boa essa observação do professor Fábio Sabino, e não somente isso, né? A mitologia do nascimento de Moisés é extremamente paralela ao nascimento de Sargão, o mito de Sargão. É a mesma história, a mesma forma literária, os mesmos elementos empregados. É paralelo. O nascimento de Moisés é paralelo ao mito do nascimento de Sargão, e a literatura, a cultura material que fala do nascimento de Sargão é mais antiga que o Pentateuco. Não se discute isso. Então é uma coisa óbvia. Fora os elementos do tabernáculo israelita, que mencionado após o evento do êxodo bíblico, eu já mostrei aqui com fotos, com evidências, cultura material, achado arqueológico, tumba de Tutankhamon, arqueólogo Howard Carter. Então tudo isso nós já mostramos aqui, fizemos vídeos, mostramos as fotos destes elementos que vão estar ali na representação do tabernáculo, que já estavam também representados no Egito. Então, e na Bíblia fala que é algo original, que Deus que está dando para Moisés, dizendo para ele como fazer, como construir, e são elementos que, em parte, eles já existiam, até elementos que hoje fazem parte da cultura e da tradição judaica, como o talit, já estava ali sobre Anubis, até com as franjas, né? Os tzitzit. Eu sempre falo isso, repito isso 10 vezes, justamente para quem não conhece pesquisar. Por isso que às vezes o professor está falando de novo essa questão, sim, para quem não conhece, pesquisar, inclusive o nome do livro, né? Que tem lá as fotos do bonitinho, as comparações, Secrets of Exodus, né? Segredos do Êxodo em inglês, um livro excelente, muito bom, que recomendo que todos leiam, que se aprofundem nessa literatura. Então, nós vemos que a história de Moisés, ainda que em seu engendramento inicial, ela é permeada de paralelos com outras mitologias e com culturas daquele mundo antigo. Também tem um livro muito bom, né, Paralelos do Antigo Testamento, Old Testament Parallels, que vale a pena você adquirir, ler e ver que, além do que eu estou falando aqui, tem outros textos, né, anais de reis egípcios que também guardam paralelos
com o livro do Êxodo e tudo lá documentado, o nome do achado, o trecho específico com o paralelo bíblico. Então esse livro também, Paralelos do Antigo Testamento, é muito bom. Vamos lá, vamos continuar. Ou seja, você tem algumas questões lendárias. Outro problema. A filha de Faraó, ela não se banhava no Nilo, porque o rio Nilo era considerado um rio sagrado. Ela se banhava em tanques dentro do palácio. Eu tenho uma aula sobre isso de 10 anos atrás que eu trago o achado arqueológico a respeito das piscinas dentro do Egito que as próprias filhas de Faraó se banhavam. Então Moisés não escreveu o Pentateuco, porém, existe uma atribuição por parte judaica. Inclusive, interrompendo momentaneamente o professor Fábio Sabino, é um assunto que não tem muito nada a ver com o vídeo em si, mas tem a ver com o nosso conteúdo produzido no YouTube de maneira geral. Nós iremos falar sobre isso no canal A Casa dos Essênios. Os banhos ritualísticos, né, egípcios, os banhos que tinham um significado que vão dar origem ao batismo. Nós já falamos aqui, no Verdades Ocultas da Bíblia, de um acadêmico que mostrou claramente, né, essa questão da cultura judaica, dos banhos, e que, na verdade, isso também é uma tradição egípcia. O batismo como rito, né, de iniciação, rito de purificação, tem as suas origens no Egito. Nós vamos trabalhar isso lá no canal A Casa dos Essênios, tá bom? Né, que considera Moisés um grande personagem, um grande profeta, e as pessoas acreditam que de fato e verdade Moisés escreveu, Moisés existiu, que tudo que está relatado na Bíblia a respeito dele é verdade. Nesse quesito onde eu falo, nesse quesito eu respeito a fé e crença. Agora, exegeticamente, hermeneuticamente, se é fato e verdade, é uma outra história. Moisés escreveu o Pentateuco? Não. Por quê? O estilo de linguagem me demonstra que outras pessoas que redigiram os 5 primeiros livros da Bíblia. Ô, Bruno, aqui tá o Paulo Henrique pedindo para as perguntas. Exatamente, né? O estilo de linguagem, os elementos paralelos, os elementos simbólicos, né, do Êxodo, na verdade, são repletos de simbologia egípcia. Então é uma coisa assim que é fato, né? A gente não tem como discutir com isso. Só realmente, como o professor colocou, as pessoas que têm que reforçar a sua fé, a sua crença, tem aquela necessidade muito grande de acreditar na literalidade e não de ou ter uma posição acadêmica ou de ter uma percepção da exploração simbólica do texto. A pessoa que é mais fundamentalista, ela tem essa necessidade de que tudo ali seja literal, ainda que não há evidência de aproximadamente 2 milhões a 2 milhões e meio de pessoas vagando por aquela região. Aliás, as pessoas mais fanáticas e fundamentalistas, elas não têm nem noção do que é isso, do ponto de vista da arqueologia, o que isso deveria produzir, porque eu falo isso com amor, respeito e carinho até, a gente sabe que o nível cultural, intelectual, no meio protestante evangélico brasileiro, principalmente pentecostal, ele é baixo mesmo. Então, a escolaridade é baixa, o nível de consciência é baixo. Então, mesmo que você fale e explique, a maioria dessas pessoas não tem condições intelectuais, cognitivas, às vezes, de compreender o que está sendo transmitido. E eu falo isso com amor, não falo isso com soberba, não falo isso para atacar a fé de ninguém. Estou falando com amor e com carinho, porque eu desejo a evolução de todos, eu desejo o aprendizado de todos, exatamente isso. E lembrando que todos estes assuntos aqui já foram tratados no Verdades Ocultas da Bíblia com mais de 1000 vídeos. Só sobre Êxodo já tem umas 3 playlists aqui no canal, inclusive falando sobre o Êxodo de Amarna, que foi um êxodo que realmente aconteceu. A saída, o esvaziamento da cidade de Amarna e a fuga, né, de pessoas ali para Canaã. Então isso que é extremamente interessante da gente trabalhar e desenvolver essas histórias paralelas que deram origem à mitologia do Êxodo, beleza? Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. E agora eu vou pegar o ateuzão, hein? Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Agora o ateu, o agnóstico. Não acredito nisso. Isso não existe. Calma, rapaz. Se você não acredita, tá tudo certo.
Eu não sei por que você fica nervoso. Você quer militar, né? Calma, rapaz, sou teu amigo. Se você não acredita em um Deus, tá tudo certo. Fique tranquilo. Desejo, então, claramente, ardentemente do fundo do meu coração, que a sorte e a fortuna lhe acompanhe. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back